Oi, queridos! Boa noite, sejam bem-vindos! A paz do Senhor aos seus corações. Prazer me dirigir a todos vocês na noite desta quinta-feira, dia 8 de julho de 2021, para compartilharmos o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 6. Ora, os dons, em grego charismata, significando dotação especial do Espírito Santo aos homens, dom da graça, deriva da mesma palavra charis, graça. Então, ora, os dons são diversos do grego diairel, tipos, única vez no Novo Testamento, possivelmente usada com o sentido de porções, distribuição, dividir. Então, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Verso 5, e há também diversidade nos serviços, diaconia, palavra grega, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6, e há diversidade nas realizações, do grego energimaton, energização do dom, transmite ideia de poder. Então, há diversidade nas realizações, mas o Deus é o mesmo quem opera tudo em todos. No dia 10 de junho, iniciamos a exposição sobre 1 Coríntios 12 e lá introduzimos o assunto dons. E dissemos sobre o que são dons naturais e sobre o que são dons espirituais. No recorte de hoje, trabalharemos mais objetivamente o assunto a partir dos seguintes. Os versos 4, 5 e 6, que a gente acabou de ler, falam da trindade envolvida nas manifestações dos dons espirituais. Tanto é assim que no versículo 4, Paulo diz, o Espírito é o mesmo. No verso 5, o Senhor é o mesmo. E no verso 6, Deus também é o mesmo. Nas palavras de Albert Barnes, toda a mensagem, ou toda esta passagem dos versos 4, 5 e 6, de 1 Coríntios 12, então, nas palavras dele, essa passagem apresenta uma visão conectada e harmônica das operações realizadas pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, na obra da redenção e na dinâmica da vida da igreja. Agora, a despeito disso, ou que os elementos da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são os mesmos, os dons, diz o texto, são variados ou diversos. O verso 4 fala disso. E que as manifestações, assim como as realizações, são diversas igualmente. Para Calvino, existe uma simetria na vida dinâmica da igreja por conta dos dons que consiste, por assim dizer, em uma unidade múltipla, isto é, quando a variedade dos dons é direcionada para o mesmo objeto. Como na música, sons diferentes, mas adequados um ao outro, com essa adaptação, de modo a produzir sons concordantes. Interessante também notar, queridos, o emprego técnico dos vocábulos que Paulo faz aqui nos versos 4, 5 e 6. Que Dwight Moody aplica-os à Trindade e pode-se dizer que é de onde vem a dinâmica das atividades dos dons na vida da igreja. Do ponto de vista do Pai, ou do ponto de vista do Espírito, são dons, verso 4, da palavra charis, em grego. Dons espirituais. E são algo que nos é conferido por meio da graça divina. O que também explica a palavra dom, isto é, presente. Algo que não merecíamos, mas que nos foi outorgado, oferecido pelo Espírito Santo. Segundo, do ponto de vista do Senhor,
são serviços práticos ou ministérios prestados ou trabalhos ou serviços de cunho espiritual, de acordo com o verso 5. Como diz Champlin, visto que existe um único Senhor, todo o serviço na igreja deve ser orientado no sentido de contribuir para a sua glória. Agora sim, do ponto de vista de Deus o Pai, são realizações, ou obras sobrenaturais, ou ainda operalizações, de acordo com o verso 6. Como coloca Champlin, mostra-nos o resultado daquilo que é feito, na qualidade de alguma atividade. Esta palavra indica, entretanto, todas as atividades que contribuem para um determinado fim. E nessa grande atividade, existe certa diversidade de elementos que compõem um todo. Para Warren, em seu comentário, o dom vem de Deus. A esfera em que administramos o dom pertence a Deus. A energia para usar o dom é concedida por Deus. Aliás, como bem coloca Paulo em Filipenses 2,13, Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Champlin, citando Alford, diz: assim é que temos Deus o Pai, a primeira fonte e a origem de toda a influência espiritual em todos. Temos também Deus Filho, aquele que põe em ordem em sua igreja todos os ministérios, mediante o que essa influência pode ser legitimamente trazida para a edificação. E temos Deus Espírito Santo, que habita e opera no seio da igreja, efetuando em cada indivíduo a medida de seus dons que ele assim quiser fazer. Dons naturais, já vimos, apenas para reiterar um posicionamento, são dons natos, nasce-se com ele e não tem absolutamente nada a ver com o Espírito Santo. Dons espirituais, esses sim, são capacitações do Espírito para a operalização do Senhor no trabalho de Deus na igreja. A Trindade está presente nas manifestações e realizações dos dons na vida da igreja. Isso é muito sério. Que a bênção de Deus recaia sobre nós de maneira graciosa e que esses dons nos capacitem mais e mais para a obra do Senhor. Amém.